Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lutz e agora eu estou inventando as regras da Central das Escrituras. A primeira é: cremos que as primeiras ações a serem tomadas são: primeiro, inscrever-se no canal; segundo, ativar as notificações; terceiro, deixar seu like e quarto, fazer seus comentários. Cremos que por essas pequenas ações poderemos crescer no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e tornar a Central das Escrituras mais próxima e mais visível às outras pessoas. Agora só falta mais 11, mas vocês pegaram a ideia, né? Irmãos, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um símbolo, quer dizer, de vários símbolos, né, que são importantes para nós, não só para nós como membros da igreja, mas também para muitas outras culturas e civilizações, como vocês vão ver, né? E por que eles são tão importantes? Porque eles trazem mensagens essenciais para que nós possamos regressar à presença de nosso Pai Celestial. Eu vou precisar fazer uma revisão do episódio 6, quando nós falamos sobre o templo de Salt Lake City. Como vocês podem ver na tela, a base do templo iria ter 50 pedras chamadas Pedras da Terra. Elas seriam a base dos contrafortes das colunas. Então era um quadrado, basicamente era um quadrado. Dentro tinha um círculo, o globo da Terra, com os continentes, e eles iriam girando. Só que, ao ser escolhido um material, granito, para revestir ou para fazer o Templo de Lago Salgado, isso ficou praticamente impossível entalhar ou esculpir todos os continentes com seus detalhes. Então, como ficou a pedra da Terra no Templo de Lago Salgado? Vocês vão poder ver que ficou um círculo dentro de um quadrado, que era a coluna do contraforte, e ela ficava ao nível do chão do templo. E isso é muito importante, porque estando no nível do chão, é como se nós estivéssemos olhando para o céu. Então, logo a seguir vinham as pedras da lua, depois as pedras do sol e as pedras das estrelas. Então é como se nós aqui da Terra estivéssemos olhando todo o universo. Porém, como esse símbolo ficou um círculo dentro de um quadrado, ele foi reproduzido em vários templos. Por exemplo, nós podemos ver no templo de Recife, que tem, logo na entrada, você olha, tem duas pedras com um círculo dentro de um quadrado. Então você que já assistiu o episódio 6 vai falar: ah, é a pedra da Terra. Não é não. Porque se lembre, irmãos, a pedra da Terra tem que ficar na base do templo, não em um lugar elevado. A Terra ainda não está no lugar tão elevado. Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí não é a pedra da Terra, que é o mesmo do Templo de Lago Salgado. É outro símbolo. Um símbolo, aliás, muito mais antigo, que é um círculo dentro de um quadrado, pura e simplesmente. E vocês vão reparar, no Templo de Recife está no corpo do templo, né, na estrutura do templo do lado de fora. Mas em muitos outros templos eles estão nos vitrais, eles estão no gradil, né, ou mesmo na porta de entrada, inclusive na arquitetura interna do templo. Dê uma olhada no teto da sala celestial do templo de Draper. Vocês veem um domo, a base dele circular dentro de um quadrado. Eu não sei se dá para perceber bem o quadrado, mas se você prestar atenção você consegue ver as bordinhas do quadrado. Catedrais também são feitas desse jeito. E o que isso quer
nos dizer? Para entendermos o quadrado, entendermos o círculo dentro dele, nós temos que entender as ferramentas que nós usamos para fazê-lo. E quais são as ferramentas? Para fazer o quadrado, nós usamos um esquadro, né? Ou um bloco de pedra, por exemplo, nós usamos o esquadro para devastá-la e deixá-la em forma de cubo ou retângulo. E para fazer o círculo, nós usamos o compasso. E isso nós fazemos até o dia de hoje. Mas para vocês verem como esse símbolo é antigo, na antiga China, na mitologia chinesa, existia um casal divino que ele botou ordem no cosmos. Quer dizer, ele botou ordem no caos, formando o cosmos, ou seja, que é a ordem. Se vocês olharem para a figura, vocês vão ver que o Sol está acima deles e a Lua está aos pés deles. E ao redor estão as constelações. Agora, olha que interessante. O homem está usando... O homem chama-se Fuxi, né? Ele está usando um compasso para colocar ordem no caos. E a mulher, chamada Nuá, ela está usando um esquadro. Então, ambos bem unidos, como vocês podem ver nessa figura, estão criando o universo. E não é só no Extremo Oriente que isso aparece, mas inclusive na tradição cristã. Existem muitas pinturas, uma iconografia até vasta, do Salvador criando o universo usando ou um compasso ou usando um esquadro. Então, esses são símbolos antigos. E o que eles significam? E, aliás, eles não pertencem apenas a uma religião ou a um grupo. Eles são universais, como vocês viram. Eles estavam na mitologia da antiga China e está no cristianismo e está na decoração dos nossos templos. Então, o que eles realmente querem nos dizer? Por que o Senhor, de tantos outros símbolos, escolheu esse? Vamos começar, então, com o esquadro. O esquadro, irmãos, ele serve para fazer o quê? Quadrado. Ele faz linha reta, algo maciço. Você pega um bloco, né, de pedra ou de qualquer outra coisa, madeira, ele é maciço. Então, ele representa o nosso mundo material, a Terra em que vivemos. Nosso corpo também ele é tangível. Então, ele é uma representação tanto da Terra, né, quanto do nosso corpo. Aliás, as Escrituras dizem que nosso corpo foi tirado da Terra. Então, existe uma conexão. E dentro dos seres humanos, ele é uma representação do homem, ok? Do ser humano do gênero masculino. Mas o que importa mais para nós é seu sentido, vamos dizer, espiritual. Né? Vamos dizer não, é um princípio espiritual. Como eu te falei, o esquadro ele só faz linha reta ou ângulos retos. Ele não se desvia. Então ele dá essa ideia de nós obedecermos, de nós seguirmos com estabilidade, com firmeza, um caminho, ou seja, o caminho do convênio. Né? Nas Escrituras, nós temos alma se referindo a isso de uma maneira bem clara. Então, seguir o caminho do convênio ou seguir os mandamentos do Senhor não é uma outra palavra para obediência ou dar ouvidos. Né? Então vamos ver o que a alma falou. Está em Alma 37:44. Pois eis que é tão fácil dar ouvidos, ou seja, obedecer à palavra de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna. E Nefe disse o seguinte, em 2 Nefe 25:29.
E agora, eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar. E Cristo é o Santo de Israel. Então, a ideia do esquadro é retidão, é obediência aos mandamentos do Senhor, é ouvir as suas palavras, é acreditar em Cristo. É isso que significa o esquadro. Porém, tem algo que vem junto com isso. Quando nós escolhemos seguir o Salvador, automaticamente nós estamos escolhendo não seguir o mundo. Isso tem a ideia de sacrifício do homem natural. Né? O próprio Salvador disse, olha, não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? Não dá para servir um sem desagradar o outro e vice-versa. Então o esquadro também nos aponta para a necessidade de fazermos sacrifícios em nossa vida para obedecermos, né, a voz do Senhor. Né? Não dá para entrar no caminho reto e apertado do sonho de Larry e falar, bem, agora eu estou cansado, eu vou fazer compras no grande e espaçoso edifício. Tá calor aqui, né? Vamos tomar um banhozinho no rio de águas sujas, depois dar uma caminhada por caminhos proibidos, por caminhos desconhecidos. O esquadro diz, siga um caminho reto e apertado até atingir a árvore da vida. E você vai ter que fazer sacrifícios durante esse caminho. Não é uma vida horrível, irmãos. Quando eu falo fazer sacrifício, não significa que você vai fazer sacrifício o tempo todo, mas você vai ter que fazer sacrifícios. Então a ideia de obediência e sacrifício estão relacionadas ao esquadro, estão relacionadas também ao quadrado. Se bem que ao quadrado serve mais a parte de estabilidade, de ser corpóreo, de ser tangível e coisas nessa linha. Vamos agora para o compasso. O compasso, ele serve para fazer o quê? Ou para traçar o quê? O círculo. E se você deitar de costas num campo e olhar para o céu, você vai ver que ele parece um semicírculo. Né? Então é interessante como os antigos tiveram essa ideia, porque o círculo e o compasso eles nos remetem aos céus, mas não só apenas os céus que nós podemos ver, mas também o reino celestial, a habitação de nosso Pai Celestial. E por ser o círculo uma imagem, um desenho perfeito, ele não tem arestas para você desbastar, ele tem a ideia de perfeição e de Deus. Então ele também é um símbolo de Deus. E agora as irmãs vão adorar, porque também representam as mulheres, ou seja, os seres humanos do sexo feminino. Vocês podem falar para o marido de vocês ou para o namorado de vocês, você sabia que o meu símbolo é o mesmo que simboliza o Pai Celestial? Né? Isso vai dar uma boa conversa, né? Mas sendo um círculo algo que não tem começo e nem fim, a não ser que você corte uma de suas beiradas, o círculo ele sempre tem a ideia de eternidade, algo que não tem começo e também não tem fim, né? Ou algo que é eterno. Então nós poderíamos dizer que o círculo também é um símbolo do quê? Do sacerdócio, né? Além de ser um símbolo de Deus. Né? Para o nosso caso, para a lógica do nosso estudo, o círculo ele representa o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não começou com o nascimento do Salvador em Belém, nem terminou com sua ressurreição
no domingo de manhã em Jerusalém. Ele é eterno. Ele não começou com Abraão, ele não começou com Adão, nem começou conosco na pré-existência. Ele sempre existiu. E também não vai terminar com a nossa ressurreição e futura exaltação. Ele vai também continuar por toda a eternidade. Então, o círculo e o compasso, ele representa a eternidade, a vastidão de tudo o que nosso Pai Celestial tem nos ensinado. E é vasto, ok? E é vasto. Então agora vamos colocar esses dois, vamos ler primeiro algumas escrituras que falam sobre o caminho do Senhor sendo um círculo eterno. Por que fala círculo eterno? Porque às vezes dá a impressão que fica andando em círculo, nunca sai. Não, o significado é muito maior. É esse aqui que eu acabei de dizer. Ele não tem um começo e ele também não vai ter um final. A minha obra e a minha glória é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem, em sua plenitude. Isso vai demorar uma eternidade para nós. Não pense que depois que você for ressuscitado e for para o reino celestial, que é a nossa própria terra, você automaticamente vai ter todos os poderes, todos os atributos, todas as perfeições do nosso Pai Celestial. Isso demorará eternidades para chegarmos a esse ponto, ok? Então, Alma novamente disse o seguinte sobre os caminhos do Senhor. Percebo que vos foi dado conhecer pelo testemunho de sua palavra que ele não pode andar por veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. O Senhor não se desvia de quem ele é. Então é por isso que é um círculo eterno. Isso está em Alma 7:20. Em Doutrina e Convênios 35, versículo 1, o próprio Salvador Jesus Cristo diz o seguinte: ouvi a voz do Senhor vosso Deus, sim, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, cujo caminho é um círculo eterno, o mesmo hoje, ontem e para sempre. Ou seja, as promessas eternas que o Senhor fez a Adão valem para nós hoje em dia também, assim como para as últimas gerações desta terra. O Senhor não se desvia do que ele disse, e ele também não muda as doutrinas eternas do seu Evangelho. Ok? Então vamos colocar isso tudo junto? Então, quando nós vemos um círculo e um esquadro juntos, um dentro do outro, ou contemplamos o esquadro e o compasso, nós podemos lembrar de algumas coisas. Onde o céu e a terra se encontram. Que melhor descrição da casa do Senhor. Quando entramos em um templo consagrado, apesar de ser um edifício, ele está preenchido pela autoridade de Deus, pela glória de Deus, se nós não o sujamos, né? Então, é o local onde o próprio reino celestial e o próprio reino mortal se encontram, né? Mas também ele significa, esse símbolo, onde e quando o homem ou a mulher se conectam intimamente com o Senhor. Isso pode ser no templo, como nós já vimos, pode ser na capela, durante o sacramento, em nossa oração familiar, em nossa oração pessoal, no estudo das Escrituras, quando existe essa conexão entre nós, no nosso Pai Celestial, através do Espírito Santo, o que acontece? Nós estamos vivendo esses símbolos que estamos tratando nessa aula, né? E ao vermos esses símbolos, nós devemos lembrar, olha, é minha obrigação, né, como um santo dos últimos dias, ou como um cristão, né, ter esse tipo de conexão. E ele também representa o ser humano, daí homem e mulher, exaltados. Na melhor
na verdade, o melhor termo seria ressuscitado, mas eu não imagino que ninguém aqui vá ao templo, faça suas orações pleiteando, eu quero o reino celestial, né? Então é por isso que eu coloquei já o exaltado, o mais alto do celestial. Por quê? O nosso corpo, né? Você lembra que o quadrado representa o corpo humano? O nosso corpo hoje ele é vivificado por sangue, como dizem as escrituras. Após a ressurreição, ele será vivificado pelo espírito. E assim nós nunca mais voltaremos a provar da corrupção, ou seja, de doença e da morte. E o círculo, como eu disse, que é um símbolo de Deus, também é um símbolo do espírito que vivifica um corpo ressuscitado. E no final, é a união entre o homem, o quadrado, e a mulher, o círculo, de uma maneira eterna. Então, todos esses símbolos, irmãos, o esquadro, o compasso, o quadrado e o círculo, eles nos remetem à casa do Senhor, aos convênios que nós fazemos nele e às bênçãos que nos são prometidas. Voltarmos à presença do Pai Celestial como uma pessoa exaltada através da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Voltarmos à presença de Deus como um casal, né? Voltarmos à presença de Deus como uma família, né? E muitos outros significados que vocês podem parar e ponderar a respeito. Eu espero que vocês tenham aprendido algo útil e prático para a vida de vocês. E nos vemos então quinta-feira que vem. Um grande abraço e até lá!